Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso e vosso programa Cara a Cara com Nega Joe Podcast. Bom, hoje nós vamos falar sobre o posicionamento ou comportamento correto, né, dos cônjuges depois da separação. Eu não sei se já passaste por isso. Se nunca, então ouve aqui as dicas do nosso convidado de hoje, que é para aprendermos então mais sobre o tema, né? Mais sobre o assunto em questão. O meu convidado de hoje já está cá nos estúdios e vou deixá-lo então apresentar-se lá para casa, que é para vocês o conhecerem também. Né? Tua câmera é aquela, presente lá para o cubico. Ok. Muito obrigado, Niga Jô, pela oportunidade que me foi concedida de estar aqui. Para quem não me conhece, eu chamo-me Délcio Pedro Faustino Jamba, mais conhecido vulgarmente por Délcio Cali. Sou estudante universitário a frequentar, ou frequentei, né, o quinto ano do curso de Direito, que graças a Deus já terminei o período curricular e agora só falta a defesa. Eh, Além de estudante, também sou jogador de futsal, né? Desde os meus 14 anos. Joguei em equipas como o Clube Recreativo Chapeseca e atualmente represento as cores do A17. Boas. Acredito eu ser tudo, né? Não sei se queira Outras alguém saber coisas mais da eles minha vão voz. saber Assim, depois. sim. Porque também é preciso deixar uma água na boca, se é Certo, casado, se não é, se vamos certo. deixar que elas descubram. Mas, Delcio, trazendo-te cá, né, para o nosso tema em questão, ah, que é o posicionamento correto, o comportamento correto dos ex-cônjuges. Né? Eu queria que refletisses comigo. Quando tu ouves isso, o que é que lhe vem à alma? Ou seja, qual seria o comportamento correto depois de uma separação? Muito bem. Antes de chegarmos para a questão em si, né, nós devemos saber primeiramente quem são os cônjuges, ou que Yeah. são cônjuges, né? Uhum. Os cônjuges são indivíduos ligados por um laço matrimonial, Ok. por um laço matrimonial. E esse mesmo laço matrimonial consubstancia-se, de certa forma, em um casamento. E o nosso Código de Família define o casamento como a união voluntária entre um homem e uma mulher, com o objetivo de estabelecerem plena comunhão de vida. Estamos a falar de comunhão de cama, mesa, teto, entre outros. Ok. Eh, Sem deixar de lado também a questão bíblica, né, que é uma questão preponderante, para que possamos entender então qual deve ser o comportamento dos cônjuges. Eh, de acordo com a Bíblia, o casamento é uma instituição divina, né? Criada por Deus, com o objetivo de permitir com que as pessoas, né, ou os indivíduos, nesse caso um homem e uma mulher, tenham momentos de carinho, tenham momentos de fidelidade, tenham momentos de amor, mas isso de forma vitalícia. Não é à toa que Gênesis 2:24 nos mostra que deixará o homem a sua mãe e o seu pai e unir-se-á A uma a, mulher. a uma mulher. Então, entrando para a questão que me foi feita, né? Qual deve Uhum. ser o posicionamento Yeah. Do dos cônjuge, cônjuges depois da após a separação. separação. Primeiramente, né, dizer que isso vai depender muito de como ocorreu a mesma separação. Ok. Porque, de certa forma, isso influencia bastante no comportamento, no posicionamento que ambos terão no decorrer das suas vidas. Porque, vejamos, né? Se o casamento terminou de uma forma muito conflituosa ou litigiosa, digamos, será muito difícil haver uma relação de proximidade entre ambos, né? E desde já dizer que, desde o momento em que houve separação, eles deixam de ser cônjuges. E o termo correto a utilizarmos nesse momento podia ser ex-cônjuge ou ex-marido, se Uhum. assim podemos dizer. Então, a depender muito da forma como o casamento Terminou. terminou, então isso vai influenciar no comportamento que ambos terão durante a sua vivência. Suponhamos que ambos têm filhos Uhum. e o casamento terminou. De certa forma, eles terão de ter uma conduta que não prejudique o bom desenvolvimento Da da criança. criança ou das crianças.
nesse aspecto. Boas. Então nós podemos resumir que, pronto, é relativo. Sim, Não é taxativo, taxativamente sim, um padrão, né? certo. Depende muito de como termina. Porque, pronto, vulgarmente passamos a ouvir que existem pessoas que se deixaram a bem, Sim, separações que amigáveis, amigáveis, sim. pronto. Se existem ou não, vamos então Tá saber bom. depois. Eu queria também perguntar assim, se a exposição nas redes sociais influenciam muito, né? Influenciam mais positivamente ou negativamente nesse processo. Eu acabaria por dizer também que essa questão traz consigo também uma certa relatividade. Ok. Por quê? Há exposições que, de certa forma, trazem desenvolvimento para as pessoas que estão a ver, né? Certo. Suponhamos, Servem de mola para outros sim, casais, sim, né? sim. Alguns casais podem se rever nesse mesmo casal que está a ser exposto. Yeah. Porque nós, de certa forma, somos influenciados por aquilo que vemos e ouvimos. Certo. E muito mais por aquilo que vemos. Certo. E ao vermos certos comportamentos, certas atitudes na internet, pode nos influenciar positiva ou negativamente. Porque há quem pode entender que não. Essa senhora, ou esse senhor, ou esse casal está se expondo de uma maneira que não convém. É por isso que eu não quero ter relacionamentos. Porque ao se expor desse jeito, as coisas ficam assim, assim, assim. Mas há quem entende não. Eu gostaria de encontrar alguém Assim, com... que me trate assim. Sim, alguém que age desse jeito, entre outros. Boas. Então, a exposição tem o seu lado bom, Tem o seu lado ruim também. porque nós somos exemplos vivos de que existem casais que já nos influenciaram e hoje usam o termo espumou, né? Certo. Espumou. Mas pronto, extraímos daquelas exposições o lado bom Sim. do casal e hoje somos o que somos, se calhar muito por parte daquilo que nós víamos Vimos. deles, Sim, né? sim. Da exposição deles. Você acha que manter uma amizade, né? Manter uma amizade depois da separação é sinal de maturidade? Ou pode gerar uma confusão emocional, né? Já que ainda ela me atende, se eu ligar e zero me atende. É uma questão de confusão emocional ou é maturidade ainda permanecer uma amizade entre os ex-cônjuges? Podemos dizer que as duas questões são válidas. Pode traduzir-se também em uma questão de maturidade, como pode fazer com que uma das partes, né, entenda que ainda há alguma coisa aí a ser tirada. Porque é bem sabido que depois da separação a ligação não será a mesma, ou a relação já não terá a mesma preponderância tal Tinha e qual anteriormente. teve anteriormente. Então, se olharmos para essa questão e olharmos para a situação de forma a trazermos a maturidade, no caso, né? A trazermos a maturidade, nós diríamos que seria saudável, sim, porque alguém com quem você partilhou alguns anos, meses, dias memoráveis, não é de um momento para outro que termina e a relação fica totalmente desestabilizada. Mas agora, se uma das partes é quem teve a iniciativa de terminar o relacionamento e a outra parte ainda sentia alguma coisa, aí fica já meio difícil, porque à medida que uma das partes for ligando, a outra vai sentir ainda Aquela confusão aquela emocional. confusão, sim, será que, então, epá, é mais uma questão de maturidade, eu caio, já, no final cai sempre é nessa, melhor né? mais uma questão de maturidade. Então eu vou lhe fazer a seguinte questão. Em que momento o afastamento total é benéfico do que tentar manter laços? Naqueles momentos em que uma das partes ainda sente, ainda tem... Principalmente se, por exemplo, for o meu caso. Eu já não sinto até esse ponto. Mas também não quero ser inimigo da pessoa. Certo. Mas aquela pessoa a quem eu quero tentar manter laços está lhe causar confusão emocional. Qual dos momentos eu podia parar? Tipo, é melhor parar. Desde o momento mesmo que, né,
eu descobrir que fazendo isso estou a colocar brasa Uhum. no homem ou na mulher, de que, epa, eventualmente, né, eu ainda estou aqui e a qualquer momento poderá acontecer alguma coisa. Então é melhor descartar a mesma situação para Ok. evitarmos situações, né, pouco abonatórias, porque é aquilo que dizem, né? Eles voltaram, separaram-se mais. Eles voltaram, separaram-se Separa-se mais. mais. E vai ficar um ciclo vicioso. Mas não será porque as pessoas nunca conversam? As pessoas nunca, também eu estaria a absolutizar demais. Mas as pessoas normalmente nunca conversam sobre a volta, sobre por que vão Sim, voltar. só voltam. Só voltam. Só Foi voltam. um clique e Sim, voltaram. Esquecem-se dos reais problemas que lhes fez separar, certo. não falam sobre aquilo e voltam. Sim. Não será muito por causa disso? E aquelas pessoas que ainda ficam com confusões emocionais, não será porque eu não fui bastante claro no término da relação? A questão do diálogo influencia bastante nos relacionamentos. Porque quando não há diálogo, de certa forma, também vemos que os relacionamentos tornam-se monótonos. As pessoas levam o relacionamento, epa, a Deus dará, né? Acontece assim, tipo, sem planejar, sem ter coisas necessárias para se fazer. Porque o diálogo constitui um dos elementos fundamentais para manter uma relação sólida. Porque é a partir do diálogo que se constitui ou que se forma a base do próprio relacionamento. Hoje nós pensamos o contrário. Hoje já se pensa que o sexo é a base das relações. Fala-se menos, faz-se mais sexo. Sim. E pronto, as pessoas pensam que isso é que conecta. E atualmente isso é mais para a juventude. Ok. A juventude atual leva a vida de uma maneira totalmente contrária aos nossos antepassados. Ok. Porque hoje em dia é difícil você encontrar um jovem que tem objetivos, né? Objetivos certos ou corretos para com a namorada ou a parceira, né? Neste caso. Porque muitos levam o sexo como um desporto. E também, né, tendo em conta o ciclo de amizades em que ele está inserido, isso influencia muito no comportamento que ele toma com a sua companheira. Acho que o Cândido essa está lhe a afetar. Mas depois vamos falar. Você acredita que uma ex, no nosso caso, como homens, né? O facto de ser ex constitui um alívio nos teus projetos profissionais? Ou seja, existe a famosa frase de que se escolher bem, também podes te dar Pode se dar bem. bem, sim. Você acredita nisso? Sim, acredito. Porque tem aquela frase até que passa muito na internet, Ok, digo, ok. de que erraste na mulher, Erraste na erraste na vida. vida. Yeah. E, de certa forma, essa questão é muito, muito, mas muito importante. Porque dizem, né, que ao lado de um homem tem sempre uma Mulher. grande mulher. E se porventura essa mulher não for uma grande mulher, digo grande mulher no sentido de que ajuda o homem a desenvolver, uma mulher que, mais do que pedir, também, de certa forma, contribui para que o homem atinja os seus objetivos, patamares mais elevados na vida, aí sim. Agora, se erramos mesmo na mulher, vamos errar na vida. Por quê? Conciliar isso com. Trazendo a ideia da questão, né? Do cerne da questão que o Niga Jô fez, se é um alívio, tendo em conta as atividades profissionais que nós desempenhamos, chega a ser um alívio se nas nossas escolhas nós Estivéssemos escolhermos. errados. Sim, escolhermos uma. E como perceber que escolhesse errado? Porque às vezes o que a gente sente pela pessoa, né, nos cega de vermos além. Nós, como a percentagem de sentimento por ela é maior, Certo. nós acabamos por ver e fingir que não estamos a ver, Sim. ouvir e fingir que não estamos a ouvir, só para continuar com a pessoa.
o amor é cego. Dizem que o Certo, amor é cego. certo. Mas E, como descobrir isso? e, Como e, perceber que eu estou errado? sim, e alguns dizem que o casamento Uhum. devolve a visão. Ok? Yeah, É yeah. sério. Ser o Agora, caso. eu sou apologista, né, que é muito, mas muito essencial saber de antemão quais são os verdadeiros comportamentos que a nossa parceira tem muito antes De de casar. casarmos. Porque casamento não se volta atrás. Yeah. Casamento é só uma porta de entrada. Não tem nenhum beco que vai te Yeah. permitir sair. Então, de certa forma, é necessário que a gente tenha, né, tenha domínio de quem a gente quer, A conhecer pessoa. bem a pessoa e procurar já ver quais são os comportamentos que fazem com que uma mulher seja considerada uma mulher Grande. Para estar grande, ao né? nosso lado. Yeah. Prestável, uma mulher boa. E ouvir também sempre os familiares. Nem sempre é bom, porque Não, ouvir é bom, mas ter sim, opinião ter própria opinião própria é sempre também bem melhor. é melhor. É sempre Principalmente, né, bem para melhor. nós jovens, é sempre bom ouvir Yeah. os pais, porque de certa forma eles só querem o nosso bem. Porque há certas questões que nós só estamos a olhar por baixo. Uhum. E às vezes os nossos pais já têm uma visão muito ampla Yeah. e olham para aquela situação de uma maneira totalmente diferente. E é uma cena que eu gostaria de deixar aí para casa. Né? Bom, eu sou casado já há muitos anos e pronto. Posso não ter o melhor casamento do mundo, mas consigo passar aquilo que eu vivo e que eu Vivenciei. vivi. O casamento, o namoro inibe comportamento. Certo? Ou seja, no namoro nós somos um. E depois de casar, você é outro, Sim. obrigatoriamente. Porque o casamento traz consigo as responsabilidades próprias ou típicas do Do casamento. casamento, sim. Porque eu, enquanto namorado, eu posso entregar o meu único 10 mil na minha namorada, porque ela está me pedindo e precisa. Mas já como esposo, eu tenho que pensar amanhã. Certo. E depois. Até porque a tua esposa vai te pedir 10 mil agora. Não, quero agora. Tá bom, deixa. Às 18 é a mesma que vai te falar, está a faltar tomate. Está a faltar caixa de fósforo. E você deu o único 10 mil às 10 horas. Certo. E ela vai te falar, não, você é o provedor, e você é mesmo o provedor, tá, percebes? Então tu vais passar a dar 8 ou 7, vais omitir os 3 mil, os 4, salvaguardando essa perspectiva do depois ou do amanhã. Certo. Porque se começar a piscar da luz, vai te chamar, mas o 10 mil você deu de manhã. E ela recebeu. Certo, mas enquanto namorado tu entregas. Sim. E o que vir depois você se aguenta, você se vira, porque você só quis satisfazer a tua parceira. Então, o casamento traz ou trará mesmo alguma mudança. Sim. Por isso no namoro é sempre bom Uhum. trazer à tona aquilo que ambos verdadeiramente são. São. E nós temos a Procurar, mania de esconder. sim, Nós temos a procurar mania de esconder. conhecer verdadeiramente o nosso parceiro para evitar mesmo aquela frase erraste na mulher, Erraste erraste na na vida. vida. Você acredita que a sociedade atual, né, já falaste até um pouquinho da diferença entre Sim, os nossos pais, até os nossos pais, há pais muito jovens, muito jovem. dos Sim. nossos avós, Avós, yeah, tios, bisavós. há pais muito jovens, ainda viveram um pouquinho, Um pouquinho, do sim. início da nossa fase, né? Yeah. Você acredita que a sociedade atual lida melhor ou pior com os fins do relacionamento em comparação, né, com a geração passada? Nesses meus 24 anos de vida, Uhum. né, tenho vivenciado N situações que, de certa forma, deixam a desejar quanto a essa questão mesmo de términos de Yeah. relacionamentos. A geração atual leva essa questão de uma maneira totalmente diferente da nossa geração passada, né? Vejamos, antigamente, nossos avós, bisavós, tios, entre outros, quando estivessem ao meio de uma separação,
eles primeiramente, né, tentavam Conversar. reconciliar-se, né, conversar, chamavam as famílias, uma tentativa de conciliação ou reconciliação. E se não desse, cada um ia, Yeah. ia para a sua vida, deixava a sua vida, né? Cada um deixava o outro levar a sua vida, Yeah. tomar um rumo diferente. Mas hoje em dia já não é o que se vê. Primeiramente, nós somos muito dependentes emocionais dos nossos parceiros. Atualmente, principalmente os jovens, dependem muito emocionalmente dos parceiros. E se um deles pretende terminar com o relacionamento, às vezes dizem, eu sem ti não vivo, se você me deixar... E muitos acabam por Sim, suicidar-se. comprometem mesmo. Sim, acabam por terminar a vida. Desde já falar que estamos no Setembro Amarelo, o mês da luta contra O o suicídio. suicídio. Então, se tiveres problema, fale. É muito bom falar-se do que martelar-se, né? Martelar-te a ti mesmo com Eu tenho dito N pensamentos. nas pessoas que se não consegues falar que o problema é teu, fale na terceira pessoa. Sim. Epá, eu conheço alguém que, mas no fundo está a falar de ti. Certo. Yeah. Porque de certa forma ouvir aquilo que os outros têm a dizer sobre aquela questão vai ser muito, muito importante. E desde já também o elemento principal é sempre para que a gente não tenha uma influência emocional dos outros, para que não vivamos só sobre, né, a influência emocional do parceiro ou da parceira. É necessário que tenhamos também Jesus Cristo. Porque quando a gente, né, olha para Cristo, de certa forma, a gente vê que a gente pode viver de maneiras diferentes, ultrapassar dificuldades de maneiras diferentes, porque sabemos que temos alguém a quem olhar, alguém que serve como espelho para guiarmos as nossas vidas. Quais são, na sua visão, as atitudes que ajudam-nos a manter o respeito pelo parceiro, né? Que é para não cairmos nos ex-cônjuges. Yeah. Mas para manter o respeito entre os ex, quais são, na tua visão, as atitudes mais corretas? As atitudes mais corretas, eu traria aqui uma delas, a forma como conversam, o diálogo, na forma como ambos tratam um ao outro após o término do relacionamento. E se porventura, né, ambos tiverem filhos, a forma como cada um cumpre com as suas obrigações. Porque nós sabemos que os homens, normalmente, né, são os mais conhecidos por fugirem das suas responsabilidades após o término, né, de um relacionamento. E muitas das vezes, nem após o término do relacionamento, muito antes também mesmo do próprio bebê nascer. Então, quando um deles ou ambos, né, cumprem com as suas obrigações, escola, alimentação, habitação, entre outros elementos essenciais e preponderantes para o crescimento do filho, de certa forma isso vai gerar para o outro, né? Tanto faz se a guarda esteja com a mãe ou com o pai, e vai gerar para o outro um certo respeito e admiração pelo ex. Boas. Pronto, nós estamos aqui a falar sobre comportamento, posição correta, né, dos ex-cônjuges após a separação. Bom, existem pessoas a cometerem feminicídio, sequestro, estupros em grande escala, porque convidam os amigos de uma forma a se vingar ou a vingar-se. Consegue ludibriar a ex, lhe leva no carro, depois encontra os bradas e tudo mais. Pronto, só para vingar, né? Sim. Só para dar aquela chega nas pessoas que lidam de forma errada, né, com essa situação após uma separação. De facto, existem pessoas com essa síndrome, né? Mas existem pessoas que ainda não descobriram o seu lado negativo, porque até então, né, tem lidado com problemas, aqueles os mais leves. Certo. Como prevenir situações de gênero, né? Como prevenir? Pronto, nós nunca sabemos que vamos nos separar amanhã, mas existe uma forma de prevenir o amanhã? Existe. Tudo isso vê-se na forma como
o parceiro, a parceira vai comportar-se contigo Durante o tendo em processo. conta o acontecimento, né, Yeah. de um, epá, passo plenário, tendo em conta um certo acontecimento, né, Yeah. durante o relacionamento. Porque, vejamos, se ele já te maltrata durante o próprio relacionamento, e muitas das vezes os homens têm essa mania, né? Ele maltrata a mulher ou com palavras ou com certas atitudes, mas depois chega sempre, tem aqui um Oferece sempre uma presentinho, já tem coisinha sempre uma para. coisinha para aliviar a situação, e a mulher acaba deixando de lado essa questão, porque isso acontece hoje em dia. O que temos visto é que isso acontece mais com as mulheres é quem sofrem mais Yeah. com esses mesmos atentados. Então, é olhar mesmo no centro das questão. coisas, né, da questão, e levar o relacionamento de uma forma muito séria. Porque essa é a pessoa com quem, né, tu escolherás ou escolheste ficar A até vida o toda. resto da tua vida. Então, se tu erras, tu vais viver um inferno total dentro de casa. Porque é aquilo que tu não podes ter opinião, é aquilo que vocês não podem dialogar, porque se você falar alguma coisa, ele fica mal, ele não leva em consideração aquilo que tu dizes. Tipo, tudo mesmo, tudo vai desmistificar-se durante o namoro. O namoro é uma fase muito, mas muito É a importante. escola. Sim. Yeah. E o Cândido quer Das passar a nossas etapa, não vidas. quer namorar, só Só quer que já já. casar. Não, Cândido, não faça Preciso isso. namorar, mais tempo melhor. 13 anos, 14 anos. É. E quando há filhos, né? Quando há filhos, como equilibrar a responsabilidade parental, né? E sem ultrapassar os limites né? Da vida privada que cada um dos ex-cônjuges tem. Vai ter. Sim. Yeah. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, né? Eu tenho filho, eu já tive filho antes Do do casamento. casamento. Como distribuir essa obrigação parental neste filho sem querer pisar no limite da vida que cada um já deu segmento à sua depois da separação? Saber, primeiramente, que após a separação, Uhum. as coisas já não são as mesmas. Yeah. Saber que após a separação, cada um decidiu levar um rumo totalmente diferente do outro. Então, há momentos em que o pai, né, vai precisar, quero levar o meu filho, quero passear com ele. Isso, quando estavam juntos ou quando tinham uma certa relação boa, acontecia espontaneamente em qualquer momento. Yeah. E suponhamos que a guarda esteja com a mãe, né? Normalmente os filhos é Ficam sempre com a bom mãe. que fiquem mesmo com as mães. É necessário que antecipe. Antecipe. Não, eu amanhã quero sair com o puto, mas vou antecipar a fulana que eu quero sair com o puto, quero passear, mas também tem que ter limites, há horas próprias para ligar, há horas próprias para aparecer em casa, porque a relação já não é a mesma. Então, de certa forma, tem que limitar a sua atuação dentro do espaço geográfico da ex-parceira. Suponhamos que a ex já esteja com alguém. Ainda é ligar ou não se liga, bate a porta? Como é que, Não, qual devia ser o comportamento? tem que ligar, porque de certa forma também isso poderá transmitir para o outro, né? Ou a outra pessoa com quem Ela está. a ex ficou. Ele vai ficar um pouco mais relaxado, por quê? Porque ele sabe que eles não se apanham a qualquer momento, não se veem, e a qualquer momento também ele não vem, bate a porta, é com um aviso prévio, uma ligação prévia de que virei pegar o neném, ou farei isso, no dia X farei isso. Então, de certa forma, isso transmite uma certa segurança para Para o parceiro o parceiro atual. atual. E Sim, para a tua parceira sim, também. sim. Deves comunicar à tua parceira atual Sim, também. sim. Olha, no Isso sábado é quero levar o menino é uma questão muito importante. à comunicação. É necessário comunicar. O diálogo, como eu disse anteriormente, Yeah. é muito importante. Boas. É saudável postar fotos, né? Fotos, vídeos, dedicatórias da tua parceira atual. Assim, num curto espaço de tempo após a tua separação.
É saudável, não é saudável? Ou não devemos nos preocupar com ex? Ex é ex, Certo. né? Se é ex hoje, dia 20, hoje é dia 20, né? Hoje são 20, Yeah, 20, 20. sim. Se é ex hoje, dia 20. Dia 22 eu já estou com outra pessoa, é saudável postar? Não, não, não é saudável. No meu ponto de vista, Ok. não é saudável. Porque, de certa forma, nós vamos passar uma imagem Uhum. totalmente Errada. errada de nós. Uma imagem não muito boa, porque quem vai nos garantir, né, que essa pessoa com que eu postei no dia seguinte não foi a pessoa com quem eu Já esteve já antes. estive antes. E só estava à espera de um momento, né, que o meu relacionamento tivesse num momento conturbado para poder fazer essa mesma coisa. Então, não, não é saudável. Não é saudável que isso aconteça. Ainda mais, né, se ambos tiveram filhos. Porque a questão filhos transmite uma ligação mesmo, uma ligação totalmente Interminável. interminável. Então, não fica muito bem né, após o término, os filhos, porque às vezes os filhos já são crescidinhos, alguns já têm internet, já têm WhatsApp, já têm Facebook, entre outros elementos. Verem que não, ainda O agora que o papai já pai está de já boa. se separou, ele também não pensa em nós, É. porque os filhos também de certa forma desenvolvem certas, Eles herdam sim, normalmente o nervosismo da sim, mãe, né? Porque é com a mãe com quem eles ficam na primeira sim, instância, assim até que mesmo, o pai se calhar decida lutar pela lutar, sim, guarda, os filhos ficam normalmente com as mães. E certo, muitos dos quais herdam o nervosismo da mãe. sim, sim. Né? A mãe vai fazendo a mente das crianças, às vezes com verdades, às Ou vezes com inverdade, mentiras, sim. né? Mas vai fazendo uma imagem tua sobre a cabeça dos Dos putos. Ah, putos, vosso sim. pai vos deixou, querem ir lá fazer o quê? Porque às vezes eles vão falar, querem vir no papá. Não, Ele já não vos nos deixou quer, todas. Prontos, é nesse prontos. sentido. Se pudesses né, dar assim, uma pincelada em uma frase sobre o verdadeiro sentido do que significaria uma separação saudável, qual seria a tua frase? O que é para ti uma separação saudável? Para mim, uma separação saudável Uhum. é saber respeitar os momentos que já tiveram e respeitar os momentos que estão a passar agora separados um do outro. Saber respeitar, porque o respeito Uhum. é muito importante. Constitui uma ossatura, uma base, um pilar para que ambos possam levar as suas vidas sem mágoas e sem ressentimento. Boas. Se pudesse dar conselhos, né? Às pessoas que estejam passando por um processo de separação, o que dirias para eles? Diria que a vida não acaba por aqui. Ok? É normal se separar. Sim, é algo muito normal. Se bem que Deus, né, não quer que isso aconteça com os seus filhos, porque quando nós nos unimos a uma mulher é para ficar, né, é para sempre, mas não é o fim, não é o fim. E que eu digo sempre, né, nada acontece por acaso, nada acontece por acaso. E devemos procurar tirar sempre uma certa lição de um acontecimento, né? Que eu digo Ok, sempre, eu tenho um versículo favorito que encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18, né? Que ok. diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ok. Então, eu aprendi, né, com essa mesma passagem que, independentemente do que aconteça, devemos agradecer. Porque Adeus. nós, sim, sim, nós não sabemos o que é que viria adiante. Então, muitas das vezes é um livramento de Deus. É um livramento de Deus para as nossas vidas. Então, não é o fim. Aconselhar-vos-ia a darem seguimento às vossas vidas, a procurarem levar uma vida não muito restrita, mas também não muito aberta. Eh, Aconselhar-vos-ia, né? Aconselhar-vos-ia, acho que sim, está certo. Uhum. Estou a Tá sentir certo, uma sim. certa. Aconselhar-vos-ia a viverem, porque a vida exige de nós
é, um, um certo pendor, uma certa intensidade, porque há questões que só vêm e já não voltam. Então, vivam. Não deixem que certas questões, como o término de um relacionamento, vos façam desistir da vida ou desistir daquilo que são os seus objetivos. Porque se antes de tu estares em um relacionamento ou casares com alguém, já tinhas um objetivo e quando casaram, vocês passaram a ter objetivos iguais, mas quando separaram também tu tens que saber que antes de tudo eu já tinha um objetivo de vida. Então, eu quero continuar a crescer, quero continuar a levar a minha vida e que cada um siga a sua vida na normalidade, sem sobressaltos. Pois, eu vou lhe agradecer, Deus, por teres aceito o nosso convite, né? Porque por hoje, em função das correrias, não é Certo, fácil ter certo. aqui alguém em 40, 30 e tal, uma hora de tempo, a falarmos sobre temas que se calhar não são do Sim, seu total do interesse, mas domínio, é do sim. interesse de outras Assim pessoas, mesmo. e aí que exige de ti também alguma pesquisa, Pesquisa, sim. e obrigado mesmo a nós, né? E dizer lá em casa que nós não trouxemos o tema para incentivar as pessoas a Separar, separarem-se, sim. mas é a incentivar as pessoas, né, a saberem que isso existe. Separações existem, já existiam, existem agora e vão existir até não sei Termos das quando, nossas vidas. e até não sei quando, mas que existem então as possibilidades de lidarmos com isso quando nos deparamos com a história que muita gente está a passar agora, né? Certo. Por agora não é a nossa história, mas é a história de muita gente está aí a sofrer, mas obrigado mesmo. Sim, sim. Vocês lá em casa não esquecem de seguir as nossas redes sociais, né? Na Casa da Fotografia, no Facebook e no... Onde é que estamos mais? Na Casa da Fotografia? No Insta, YouTube, prontos, no YouTube também. Marque connosco a vossa sessão fotográfica, né? Eternizem os vossos momentos em fotografia, vídeos e áudio aqui na La Casa da Fotografia. E quanto a nós, cara a cara com Nega Jô, estamos no Facebook, YouTube, Instagram e WhatsApp também. Brevemente vamos estar no TikTok. Estou já a negociar com o Cota Cândido para ver se vamos pegar essa cena em grande. Não esqueçam, foi mais um programa, mais um podcast. Nos vemos nos próximos episódios. Foi.